Amém? Pai do Senhor, bom dia. Amém. Acho que todo mundo está com carinho de sono e eu também. Então, mas glórias a Deus por isso. Deus vai honrar o nosso sono, amém? Amém. Se coloca de pé, vamos orar. É bom que de pé, se você dormir, você já cai e já acorda. Então, já fica tranquilo. Eu não corro risco de dormir, porque se dormir, além de cair, vai ficar feio no vídeo. Amém? Vamos orar? Deus Pai Todo-Poderoso, graças te damos por estar aqui reunidos, graças te damos, Pai, por mais um momento, Pai, para falar da sua santa palavra. Que o Senhor possa conduzir esse momento, que o Senhor possa nos ensinar, que o teu Santo Espírito, Pai, possa vir tocar os nossos corações. Tudo seja para o louvor da sua glória, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Vamos dar continuidade à nossa série do Sermão da Montanha. Amém? Uma dúvida. Vocês gostariam de ouvir uma curiosidade? Só Vocês percebem que quando geralmente eu começo a oração, eu começo dizendo Deus Pai Todo-Poderoso, não é? Eu acho que não sou eu apenas que oro dessa forma. Acho que vocês já viram outros irmãos recitando esse início, né? Deus Pai Todo-Poderoso e inicia a oração. Vocês já sabem o porquê desse trecho? Provavelmente vocês já ouviram alguma reza católica que diz crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Já ouviram essa? O início dessa oração e essa reza vem do mesmo lugar. Ela vem do Credo Niceno. No século IV, nós tivemos um concílio para debater uma heresia que estava surgindo, que era a heresia de Ário, que ele dizia que Cristo não era Deus. Ele disse que Cristo era um homem especial, mas não era Deus. Então foi feito um concílio, debatido, e chegou à conclusão que sim, Cristo era plenamente Deus. E nesse concílio foi feita uma confissão de fé que não é católica, nem protestante, porque o protestantismo ainda não existia, mas é cristã. Todos os cristãos daquela época tinham que professar isso para declarar publicamente que era cristão. E a confissão de fé, nos faz tempo, mas eu vou recitar aqui, não vou lembrar todos os termos, mas ela diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio em um único Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, não criado, mas gerado, Deus de Deus, da mesma substância do Pai. Creio que Ele encarnou na Virgem Maria por intermédio do Espírito Santo. Creio que Ele morreu pelos nossos pecados, foi crucificado por intermédio de Pôncio Pilatos e ressuscitou ao terceiro dia e voltará para julgar vivos e mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Santo Espírito, proveniente de Deus e do Filho, o Espírito que dá vida, Espírito esse que é divinamente adorado e glorificado, assim como o Pai e o Filho. Creio na Santa Igreja, una, santa, católica e apostólica. Creio que haverá um juízo final e que Cristo voltará. Haverá a ressurreição dos mortos e seu reino será pelos séculos dos séculos. E a Igreja diz: Amém. Provavelmente você tomou um susto quando eu disse que creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. E o que os cristãos do passado queriam dizer com esses 4 termos? A Igreja ela é una, ou seja, ela vive em unidade. A verdadeira Igreja, ela é unidade. Se não houver unidade, não há Igreja. A Igreja ela é santa, ou seja, ela pertence a Deus. Esse é o significado de santo. É separado para Deus. A Igreja ela pertence a Deus e, como é santificada a Ele, vive conforme os termos dele. Ela é católica. O termo católico aqui é o termo grego católicos,
que foi transliterado para o latim católicos, que veio para o português como católico, mas não está fazendo referência à Igreja Católica, até porque ela nem existia nessa época, está se referindo ao termo universal. Católico significa universal. Então a Igreja de Deus, ela é espalhada por todo mundo. Então não é apenas a Igreja Cristã da família de Santo André que pertence a Deus, mas a do Butantã, mas da Vila Mariana, mas a da Coreia, mas da Igreja Subterrânea da China, dos Estados Unidos, da Inglaterra. Toda a Igreja do Senhor está espalhada por todo o mundo, ela é universal. E ela é apostólica. O que isso significa? Ela é fundamentada no ensinamento dos apóstolos, ou seja, ela é firmada na palavra, no ensino apostólico. Essa é a confissão de fé dos nossos irmãos no século IV. E todo cristão, creio que isso não mudou, hoje em dia tem que professar essas coisas. Professar que Deus é todo-poderoso, que Ele é Pai, é Criador do céu e da terra, Criador tanto das coisas visíveis como invisíveis. Crer que o Senhor Jesus Cristo, Ele é Senhor, Kyrios. O mesmo título que era dado ao imperador agora é dado a Cristo. Deus é Kyrios. Que Jesus Cristo não apenas é Senhor, mas é Deus também. E Ele é Filho de Deus, não criado, mas gerado, da mesma substância do Pai. E que Ele encarnou de fato, Ele se tornou homem por intermédio do Espírito Santo. Se você é cristão, você também tem que crer no Santo Espírito, crer que Ele dá vida, crer que tudo que temos hoje é por intermédio dEle, crer que Ele também é Deus e Ele deve ser divinamente respeitado, adorado e glorificado. E se você é cristão, você também tem que crer que Cristo voltará e que haverá um juízo final, que haverá a ressurreição dos mortos e que o reino de Deus não terá fim, para a glória de Deus Pai. E se você é cristão, você também deve fazer parte de uma igreja que ela é una, que é santa, que é católica e que é apostólica. Se você é cristão, você tem que crer em tudo isso. Foi isso que nossos irmãos cristãos do século IV determinou. E eu creio que ainda funciona para hoje. Amém? Amém. Em outra oportunidade eu explico outras questões. Por exemplo, isso aqui, que todo mundo está perguntando o que significa isso. Perguntando se eu virei católico no meio tempo do meu trabalho. Apesar que um dos meus apelidos no trabalho, além de professor, esse é o meu apelido, grande apelido no trabalho, professor, mas antigamente era pastor e agora virou santo padre. Mas não me ofende de qualquer forma, até porque eu vim de uma família católica, mas isso é uma conversa para outro dia. E também tem o anel, que também tem um símbolo, mas fica também para outro dia. E você pergunta, o que isso tem a ver com a aula de hoje? E eu te digo, nada. Isso é algo que eu recordei aqui enquanto eu estava fazendo a oração. E não se preocupe, irmãos, quando eu fico com sono, acontece duas coisas. Eu falo demais e eu entro em devaneios, então fiquem tranquilos. Mas, indo para a aula de hoje, na última aula nós paramos no capítulo, se eu não me engano, no capítulo 8, que fala o relacionamento de Jesus com a lei. Tanto que nós falamos tanto da questão das profecias, quanto a questão dos sacramentos do Antigo Testamento, inclusive da relação de Cristo com a lei judaica. Eu li alguns textos na última aula falando qual é o papel da lei na vida do cristão, falando que ele é um aio, que ele é um pedagogo, em grego pedagogos. Eu mencionei esse termo e expliquei o que ele significava. E continuando ainda no mesmo bloco do relacionamento do cristão com a lei, ainda em Mateus 5, capítulo 17, eu vou ler aqui só para os irmãos ficarem por dentro. Amém? A partir do verso 17 do Mateus capítulo 5. Amém? Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda dos menores, e ensinar aos outros a fazer o mesmo, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus.
Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Amém? Aqui na nossa apostila, o autor ele separou esse pequeno trecho em 3 blocos. O último nós falamos na aula passada, que é o relacionamento de Jesus e a lei. O segundo vamos falar hoje, que é o relacionamento do cristão e os mandamentos do Senhor. E o último ficará provavelmente para a próxima aula, que é a nossa justiça deve exceder a justiça dos fariseus e dos escribas. Então, indo para a nossa aula de hoje, que é em relação ao verso 19, aquele pois que desrespeitaram um desses menores mandamentos, nós vamos falar hoje especificamente a relação do cristão com os mandamentos do Senhor. Vocês sabem a diferença de legalismo, de libertinagem e do Evangelho da Graça. Vocês conseguem diferenciar esses 3, não conseguem? Sabem diferenciar quando é o Evangelho da Graça que está sendo pregado, quando que é o legalismo que está sendo pregado, ou quando que é algo libertino, ou um Evangelho de hipergraça que está sendo pregado. Vocês sabem diferenciar? Eu vou ensinar uma técnica muito simples para vocês perceberem quando que é um desses 3 que está sendo pregado. É uma questão do português que vocês provavelmente já conhecem, provavelmente quem é professor já conhece, mas eu vou explicar, e quando vocês ouvirem alguém pregando, vocês já vão reconhecer: isso é Evangelho da Graça, isso vai ser legalismo, isso é hipergraça. Vocês sabem a diferença de indicativo e imperativo na língua portuguesa? O que é um imperativo? Viu? O professor sabe. Exatamente. Imperativo é a expressão de uma ordem. É como se eu dissesse: levantem-se para nós orarmos. Isso é? Uma ordem. Exato, um imperativo. E o que é um indicativo? Indicar algo ou alguém. Tá vendo? É fácil. Exatamente. Se eu digo para você: aqui tem um copo de água, o que isso é? Indicativo. Exatamente, gente. Vamos? Porque se a gente não falar, a gente vai acabar dormindo, e eu também. Eu só estou dormindo porque eu estou falando. Mas é isso, indicativo e imperativo. E o que isso tem a ver com os mandamentos, o que isso tem a ver com o Evangelho da Graça, e o que isso tem a ver com Deus, e o que isso tem a ver com a aula de hoje. Você vai perceber um padrão bíblico. Sempre que Deus dá uma ordem, Ele não começa com imperativo. Você já percebeu? Você já percebeu que quando Deus diz faça isso, Ele não começa por faça isso, Ele não começa por um imperativo? Você já reparou isso? Ele começa com o quê? Um indicativo. Já eu vou ler um texto, entre vários outros, que vocês vão entender. O Evangelho da Graça, ele sempre começa com um indicativo. Deus diz: eu fiz isso, por isso faça isso. Isso é o Evangelho da Graça. E o que é o legalismo? É a inversão. O legalismo começa com o imperativo para te dar um indicativo. Ou seja, ele começa dizendo: faça isso, então você será isso. Isso é o legalismo. Ele diz: cumpra a lei de Deus e você será filho. Isso é legalismo. E qual é o Evangelho da hipergraça? Basicamente, ele não tem imperativo, ou o imperativo ele é hiper reduzido, é apenas indicativo. Você é filho de Deus, você é salvo, você está liberto. Isso, apenas isso, é o Evangelho da hipergraça. Vamos ver na prática isso, para poder falar dos mandamentos? E eu vou começar com o básico do básico e o mais conhecido de todos, os 10 mandamentos. Vamos abrir em Êxodo 20 rapidinho? Como o nosso tempo ele é curto, eu provavelmente só vou ler esse momento de Êxodo 20, mas tem outros momentos na Bíblia, mas só vou ler do Êxodo 20, até porque eu quero abrir também um momento para vocês falarem e perguntarem também. Amém? Vamos lá, Êxodo 20, a partir do verso 1. O que está escrito aí? Então Deus falou todas estas palavras: eu sou o Senhor, seu Deus, e o tirei da terra do Egito, da casa da servidão.
Perceberam o indicativo? Deus começa dizendo: eu sou Deus, eu sou o seu Senhor e eu te salvei. Eu te tirei da terra do Egito, te tirei da casa de servidão, te tirei do chicote, da labúria, te tirei da terrível opressão de Faraó. Por isso, olha o que vem: não terá outros deuses diante de mim, não fará para si imagem de esculturas. Aí pulando para o verso 7, não tomará o nome do seu Deus em vão, nem do dia de sábado, etc, etc, etc. Perceberam? O que Deus fez? Deu um indicativo: eu sou o Deus que te salvei. Por isso, não terá outros deuses de mim, a imagem de esculturas. Outros exemplos, por exemplo, Romanos capítulo 12. Vocês lembram desse verso? Onde o apóstolo Paulo, por intermédio de Deus, por intermédio do apóstolo Paulo, diz à igreja, para você ter uma mente renovada, o que o apóstolo Paulo vai dizer? Rogo, irmãos, pelas misericórdias de Deus, em um indicativo, que vocês tenham uma mente renovada. Romanos capítulo 6, lembra o que o apóstolo Paulo vai dizer? Amados, viveremos no pecado depois de alcançar a graça? De maneira nenhuma. Por quê? Olha o indicativo. Porque como nós que morremos para o pecado, por intermédio de Cristo, da sua crucificação e do batismo, como nós viveremos no pecado? Porque o cristão não vive no pecado? Porque ele já morreu para ele. Porque Cristo já morreu por nós, pelos nossos pecados. Percebeu o indicativo? Por causa disso nós não pecamos. Então o Evangelho da Graça é isso. Deus, ele toma uma atitude em relação a nós e nós, em gratidão, o acompanhamos em obediência. Obediência. É sobre isso que é essa aula. Obediência. Quando Cristo foi falar esse termo, essa questão dos mandamentos, ele estava se referindo que todo cristão ele deve ser obediente. Porque na aula anterior ele veio falar que ele não veio revogar os mandamentos, que ele veio cumprir eles, e de fato ele cumpriu, ele nos salvou do rigor da lei, mas isso não significa que ele nos salvou de uma vida sem obediência. O cristão, ele é obediente ao seu Senhor. A sua vida, como eu sempre digo aqui, a sua vida não é mais sua, é do Senhor. Lembra do credo do Niceno? Quando eu disse: creio em um Senhor, Jesus Cristo. Um Senhor. Hoje em dia esse termo não significa muito para nós, apesar que nós somos pessoas do século XXI. Antigamente, os mais velhos devem se lembrar que se referia apenas ao pai ou aos avós como Senhor, Senhor ou Senhora. Hoje em dia a gente não usa mais esse termo, a gente chama de você. Então, eu cresci num lar que a gente chama ainda de Senhor, né? Apesar da minha avó já ter falecido, minha tia ainda já está avançada de idade, mas ainda a gente usa o termo Senhor. E antigamente esse termo era muito mais importante, porque como funcionava o Império Romano? Quando o Império Romano ele chegava numa cidade, você tinha duas opções: ou sua cidade era dizimada pelo Império Romano, ou você se curvava ao imperador. E se curvar ao imperador não é reconhecer o imperador como rei, mas como Deus. Era você se curvar diante do imperador e de chamar ele de Kyrios, Senhor. Porque como funcionava o Império Romano? O Império Romano ele anexou várias regiões ao Império, e cada região tinha seu próprio Deus. Então como fazer todo esse povo funcionar dentro do Império Romano? O que o imperador fez? Tudo bem, você pode ter seu culto, você pode acreditar em Júpiter, em Zeus, apesar de ser o mesmo Deus, mas você pode acreditar na árvore, no sol, você pode acreditar no que você quiser. Mas você tem que colocar um Deus no seu panteão e adorar ele acima de todos os outros. E qual é esse Deus? O imperador. E ele deve ser chamado de Kyrios. Então, quando um cristão no antigo, nossos irmãos do século IV e antes chamavam Jesus de Kyrios, eles estavam dizendo o quê? Que o imperador não é Deus e eu não respeito, entre aspas, a autoridade divina do imperador. E qual era a punição para isso? Morte. Então, quando você está dizendo que o Senhor Jesus Cristo é Kyrios, você está dizendo que você o respeita como Deus
Senhor da sua vida. Ele é seu Deus, Ele é seu Senhor. E porque Ele é seu Senhor e Ele tem demandas, o que nós como servos devemos fazer? Obedecer. Mas essa obediência, ela não é na base do chicote. Ela é na base da graça. Lembra que Jesus disse que eu não chamo mais vocês de servos, mas de amigos. E o que ele vai dizer, logo em seguida ele vai dizer, eu chamo vocês de amigos porque o servo não sabe o que faz o Senhor, mas vocês sabem o que eu estou fazendo. E o que ele vai dizer logo em seguida, e vocês são meus amigos se fizerem o que eu digo. Percebe? Nós não estamos exclusos da obediência. Por mais que nossa geração seja uma geração que não gosta de obedecer, nós não estamos exclusos dela. Nós devemos obediência ao nosso Senhor, amigo e Salvador. E aí nós vamos para os 10 mandamentos, a lei moral de Deus. Eu não vou ter tempo, apesar de expor, apesar que são só 10. Vocês querem que eu não desembaraça, mas exponha o que cada um dos 10 mandamentos significam, mesmo que passe um pouco? Vocês querem? Falem, eu quero. Falem, eu quero. Sim. Obrigado. Vamos lá? Então o cristão, ele deve respeitar esses 10 mandamentos, porque cada um desses 10 mandamentos, ele não é exclusivo do povo judeu, ele é para nós em qualquer tempo. Os 10 mandamentos, eles são atemporais. Deus nos deu, porque esses 10 mandamentos, eles abarcam uma grande fugiu minha palavra, abarca um grande número de casos, de ocorrências, de situações da vida. Amém? O primeiro mandamento, mais simples, não terá outros deuses diante de mim. O que Deus estava querendo dizer ao povo de Deus e a nós, quando Ele disse esse mandamento que nós devemos cumprir: não terá outros deuses diante de mim. Aqui não é apenas um mandamento dizendo que você deve crer em Deus, mas é um mandamento que você deve crer apenas em um Deus. Aí você deve estar perguntando: mas isso é fácil, eu creio em um único Deus. Não, e eu vou lhe dizer o porquê. Qualquer coisa que roube o lugar de Deus no seu coração, ele se torna um ídolo, ele se torna um Deus, e logo já não tem mais um único Deus, mas tem outro Deus competindo com você, no seu coração, com Deus. E como eu reconheço isso? Como eu reconheço que tem um ídolo no nosso coração? É simples. Por 2 pontos simples. Tudo que você deve obediência cega e tudo que você deve gratidão eterna ou como eu posso dizer, adoração, é um ídolo, independente do que seja. Se você, o maior exemplo disso é a questão do trabalho. Se você deve uma obediência cega, não importa o que aconteça, uma fé cega ao seu trabalho e às demandas do seu trabalho, pode ser que esteja surgindo ou já esteja um ídolo aí. Se você segue todas as demandas que o seu dinheiro impõe a você, é provável que aí esteja nascendo um ídolo. O ídolo, ele é sutil, a gente não percebe quando ele está nascendo, mas quando você menos espera, ele está lhe roubando o lugar de Deus. Então, não ter outros deuses diante do único Deus não é apenas crer nele, mas é crer nele e ter ele como o único Deus no seu coração. É não ter nenhuma competição ao lado dele. E aí que ele vai continuar: não faça para você nenhuma imagem de cultura,
Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Aqui, continuando os 10 mandamentos, tem o mandamento de não faça para você imagem de escultura. É interessante que você talvez não tenha um ídolo no seu coração, né? Talvez você ame unicamente esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas é provável que você ame mais algo que Ele fez ou algo que você tenha dele do que Ele próprio. Percebeu que loucura? Deus ele te dar algo. Por exemplo, um carro. Você é grato a Deus por esse carro. Você agradece a Deus todo dia porque Ele te deu isso. Mas pode acontecer de esse carro que Ele te deu se tornar um ídolo, mesmo você dedicando ele a Deus. Ele se torna uma imagem e acaba se tornando por consequência um ídolo. Então você percebe a armadilha que a Igreja Católica caiu. Você percebe quantas imagens de Deus a Igreja Católica produziu? É claro que ela tem uma desculpa porque facilita a adoração, etc, etc. Mas você já reparou que ela passou a adorar mais as imagens do que o próprio Deus, mesmo essas imagens simbolizando o próprio Deus? Olha a loucura! É por isso que Deus, quando instituiu o culto dele no Antigo Testamento, ele pediu ao povo judeu para que não fizesse imagem dele, em nada. Os povos do Antigo Oriente adoravam Deus por outros meios, adoravam por meio das árvores, dos animais, das suas relações. Mas Deus queria ser adorado sem nada disso. Porque a imagem, ela cria um ídolo. Agora você sabe aquela passagem confusa de Judas, onde diz que o anjo pelejou com Satanás por causa do corpo de Moisés? Agora você sabe o porquê. Imagina o que Satanás não faria com o corpo de Moisés. Se a Igreja Católica adora até mesmo o corpo de papas mortos, que dirá o povo judeu de Moisés? E continuando, aqui o verso 4 é todo a respeito da imagem de ídolos. Aqui ele vai no versículo 7, não tome o nome do Senhor Deus, seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Provavelmente quando você ouviu esse mandamento, você pensou que ele se referia ao fato de você não poder dizer o nome de Deus em qualquer circunstância. Por exemplo, você bate o pé na quina da mesa e fala, meu Deus, aí pronto, quebrei esse mandamento. Não, esse mandamento não está se referindo a isso. Pode falar. O Cauê, falando dos mandamentos, a lei Deus deu para o povo de Israel. Sim. A lei, os estatutos, né? Sim. Todo aquele rito, né, da lei foi dada para a nação de Israel. Porém, os mandamentos, ele se tornou universal. Sim. Para todas as nações. Sim. A lei de Deus no Antigo Testamento, ela tem 3 instâncias. Ela tem a lei moral, ela tem a lei civil e ela tem a lei cerimonial. A lei ela foi dividida nesses 3 blocos. O que é a lei cerimonial? É justamente toda a questão do culto do Antigo Testamento. Os sacrifícios, a tola sacerdotal, ou a questão de lavar as mãos, lavar os pés, o incenso, tudo isso é lei cerimonial. Essa lei nós não cumprimos mais. Por quê? Porque Cristo já cumpriu ela. Essa lei cerimonial, ela apontava para Cristo, isso que a gente vai ver em Hebreus. Então, Cristo já cumpriu isso. Cristo é o sacrifício final. Cristo é a referência do incenso. Cristo é o sumo sacerdote. É por isso que a gente não entra aqui na igreja trazendo a arca com tola sacerdotal, sacrificando um cordeiro no altar. Porque Cristo já cumpriu tudo isso. A gente não precisa mais fazer isso. O segundo bloco, a lei civil, era exclusivamente para o povo de Israel. É uma lei civil, é uma lei que Deus dizia, olha, se alguém entrar na sua casa e vier roubar alguma coisa e você sem querer meter a espada no camarada, você é desculpado disso. Embora essa lei tenha
passado para os tempos modernos, é uma lei que Deus deu especificamente para o povo de Israel. Ou aquela lei que diz que quando o boi estiver rodando a roda de moinho e por acaso cair algumas migalhas de trigo e o boi quiser comer, deixa ele comer, não ate a boca do boi. É uma lei civil. Essa lei civil nós também não devemos cumprir. Por quê? Porque nós não somos israelitas, nós não somos o povo judeu. A lei civil é exclusivamente para a nação de Israel, nação judaica. Inclusive, muitas dessas leis os judeus estão desobrigados de cumprirem hoje. Por quê? Porque os tempos já passaram. Ninguém hoje, você já viu algum judeu tendo boi rodando roda de moinho? Não. Então, não tem necessidade de cumprir essa lei, porque não existe mais essa necessidade de boi rodar a roda de moinho. É uma lei civil, é uma lei que quando a nação de Israel foi para o cativeiro babilônico, grande parte se perdeu, e quando entrou no tempo contemporâneo, a outra parte se perdeu, porque os tempos são outros. Porém, tem uma lei que é eterna, que é atemporal, que é a lei moral de Deus. E porque ela é moral, ela é para todos os seres humanos. É a lei que Deus, como o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 13, está gravada no nosso coração. Deus gravou essa lei no nosso coração, ela serve para todos os homens. Então essa lei é eterna. E essa lei ela é expressa justamente nos 10 mandamentos. Amém? E pode falar. Só em cima disso que o Marcelo perguntou, se tornou universal, né? Sim. Não exatamente nesse momento que foi dado, né? Na verdade... Porque se você for ver, não terás outros deuses, Deus em mim, isso não serve lá na Índia. Porque lá os caras adoram a vaca e o rato, né? Então, quer dizer, não é uma coisa universal, né? Sim, mas fica, por exemplo, aquela questão. Vamos pegar o exemplo do indiano. Se um indiano, ele morre agora e ele vai para o juízo eterno. Vamos imaginar o cenário. Você acha que esse indiano, ele nunca ouviu o evangelho? Ele apenas adorou Ganesh, Nirvana, qual é o nome da... Kali, adorou a deusa Kali e todos os outros deuses, todos os 150 deuses do hinduísmo. Ele chega no céu, Deus olha para ele e você crê que esse indiano vai ser salvo ou não? Ele nunca ouviu Deus, nunca viu os 10 mandamentos, não viu nada. Ele vai ser salvo ou não vai ser? Pode falar. Perfeito. Sim, só Deus sabe. E vamos dizer que, se só Deus sabe, o que ele vai usar de base então para julgar esse indiano? Ele nunca ouviu o evangelho, nunca ouviu os 10 mandamentos. Então o que Deus vai dizer para ele? Você vai ser mandado para o inferno porque você não crê em Jesus Cristo. O indiano vai olhar para ele e falar, quem? Ou ele vai dizer, você não será salvo porque você teve outros deuses diante de mim. Ele fala, oi, quem é você? Então como Deus vai julgar ele? Como Deus vai julgar um indiano, um africano, um chinês que nunca nem sequer ouviu de Jesus Cristo? Vamos abrir só um parênteses, vamos abrir Romanos capítulo 2. Capítulo 2. Não, mas quando eu falo Sim, isso aí, pode falar. Assim, não sei de que ponto que o Marcelo estava querendo se referir, entendeu? Se servia para todos seguirem as leis, entendeu? Sim. Foi mais ou menos nisso que eu questionei, mas nessa situação que você está colocando diante de Deus, né? Então isso vai para todo mundo. Sim. Na verdade, eu vou realmente expor, porque muitos cristãos, ele tem a dúvida, aqui a gente já está entrando no termo de evangelismo, né? Porque, eu não sei, provavelmente não seja uma dúvida que vocês têm, mas muitos cristãos têm a dúvida de por que evangelizar. Imagina o raciocínio, você chega numa tribo de indígenas
e ninguém conheceu a Cristo, nem nada. Você chega, vamos imaginar que, porque eles não conheceram a Cristo, porque eles não conheceram os 10 mandamentos, Deus vai pegar leve com eles. Vocês creem nisso? Não. Porque muitos cristãos pensam que porque a pessoa não conhece a Cristo, porque a pessoa não conhece os 10 mandamentos e tudo mais, Deus vai pegar leve com ela no dia do juízo, porque afinal ela é ignorante, ela nunca ouviu falar. Aí quando chega o pastor lá para pegar para a tribo, aí metade crê em Cristo, a outra metade não crê. Aí metade vai para o inferno e metade vai para o céu. Seria melhor o pastor não ter ido e todo mundo ia para o céu por ignorância, por assim dizer. Entende? Muitas pessoas têm esse raciocínio. Esse raciocínio que diz que as pessoas vão ser salvas por sua ignorância. Porque, mas ele está adorando a Deus do jeito dele. Mas o sol, ele não sabe o que é Deus. Ele olha para o sol e ele fala, esse sol é Deus, então eu vou adorar a Deus. Aí quando chegar lá no dia do juízo, Deus fala, você me adorou, mas por intermédio do sol. Entende esse raciocínio? Exatamente. E aí, se a gente vai para esse caminho, extingue o espírito das pessoas. Exatamente. Não tem necessidade então de evangelismo, porque se o cara está adorando a Deus do jeito dele... Agora eu conheço, agora... Exatamente. Se o cara está adorando Deus do jeito dele, porque eu vou chegar lá, pregar o evangelho, estragar tudo e metade para o inferno e outra metade para o céu, sendo que antes todo mundo estava sendo salvo. Mas qual é a verdadeira? Romanos capítulo 1, desculpa, eu falei 2, mas é Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, lendo rapidamente que o nosso tempo está indo embora. A ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Verso 19. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória de Deus incorruptíveis por imagens semelhantes aos seres humanos corruptíveis, assim como aves, aos quadrúpedes e aos répteis. E aqui o capítulo 2, Romanos capítulo 2, verso 12. Assim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos que pecaram sob a lei serão julgados pela lei, porque o justo diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmo, embora não tenham lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, julgar o segredo das pessoas de acordo com o meu evangelho. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Lembra que a lei, que esses 10 mandamentos, Deus, o próprio Deus, gravou no coração de cada ser humano desde a sua criação. Você sabe o que é consciência? Sabia que o ser humano é o único animal que tem consciência? Que é quando você, por exemplo, rouba alguma coisa de alguém e fica aquela vozinha na sua cabeça falando, você roubou. Essa consciência é a lei de Deus gravada no seu coração. O que se pode conhecer de Deus, Deus deu aos seres humanos. Não, e Paulo ele vai reforçar, né, isso aí lá em Romanos 10, lá quando ele fala, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão aquele que de nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, ele usa disso, né? Ele fala do ser humano, todo ser humano ser indesculpável, e usa disso para falar, é por isso que a gente tem que ir, é por isso que a gente tem que evangelizar, fazer as missões, porque senão o povo vai crer, o povo não vai ser salvo. Exatamente.
Então, resumindo, não há um justo, como Paulo vai dizer em Romanos capítulo 3, não há um justo nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Porque aqueles que estão adorando a imagem do sol, da árvore, dos seres humanos, como o próprio apóstolo Paulo disse aqui em Romanos capítulo 1, eles conhecem a Deus, porque Deus se revelou a eles, não só por meio da criação, mas no coração de cada ser humano. E todo ser humano que segue a esses ídolos, na verdade, ele está seguindo seu próprio coração e seus desejos pecaminosos. Por isso todos diante de Deus são indesculpáveis e por isso corremos para pregar o Evangelho, porque todos pecaram. E todos que não conhecerem a Cristo, infelizmente, estão indo para o inferno. Então, se a gente não vai na Amazonas pregar... Enfim. Vamos voltar para os 10 mandamentos? Lembre-se do dia do sábado para descanso. Sabat, Shabat. O que isso significa? Significa que a gente tem que guardar o sábado, a gente não pode fazer nada no sábado. Os judeus, na época de Jesus, eles seguiam esse mandamento tão à risca que no sábado eles criaram leis dentro do sábado para definir o que era trabalho e não era. Então assim, se você andar mais de 1 quilômetro, é trabalho, você já não pode fazer. Então se você for andar, só pode andar no máximo 1 quilômetro. No sábado você não pode fazer barro, porque fazer barro é mesmo fazer tijolo, e fazer tijolo é construir casa é trabalho, você não pode fazer também. Lembra quando Jesus foi curar o cego, que ele cuspiu na terra, fez blood e passou no olho dos cegos? Sabe por que os judeus ficaram bravos com Jesus? Por causa de 2 motivos. Primeiro, ele fez milagre, trabalhou. Segundo, ele fez barro, trabalhou em dobro. E isso no dia de sábado. Então, você tem inúmeras leis que os judeus criaram no sábado para definir se você está trabalhando ou não, porque eles levaram esse mandamento ao pé da letra. Então, esse sábado é descanso. Se você faz alguma coisa, você está trabalhando. E é claro que os adventistas, ou os judeus reformados, se você quiser chamar assim, também cumprem o Shabat. Mas nós não cumprimos, até porque nós temos um entendimento, queira Deus assim, pleno do sábado. E o que significa o sábado? 2 coisas. Você precisa ter um dia de descanso. Por quê? Descanso, gente. Descanso é mandamento. Sim, descanso é mandamento. E você está perguntando, mas por que descanso é mandamento? É tão fácil não fazer nada. Se fosse fácil, não seria mandamento. Por que descanso é mandamento? Porque quando você descansa, quando você deita no seu quarto, olha para o teto e fala, Deus, obrigado por você me estar dando esse momento de descanso, você está dizendo com a sua atitude que você é grato a Deus pelo que Ele te deu. Então você não está desesperado, correndo o dia inteiro, de domingo a domingo, para conquistar algo que muitas vezes nem vai te dar nada. Você está dizendo que é grato a Deus pelo pouco ou muito que Ele te deu. Você está dizendo a Deus que você crê que Ele te sustenta. Afinal, todo mundo tem boleto para pagar, todo mundo vai trabalhar segunda, todo mundo tem alguma conta para pagar, uma dívida para sanar. Então, se a gente tem esse mundaréu de dívida e de boleto para pagar, então por que a gente não está trabalhando de domingo a domingo, se matando para trabalhar, para quitar logo todas as dívidas? Mesmo sabendo que um dia essas dívidas vão bater na nossa porta e vão talvez nos tirar algumas coisas. Por quê? Porque nós cremos que Deus nos sustenta. Que Cristo vai dizer, se eu não me engano, é no próprio Sermão do Monte que Ele vai dizer, não andeis ansiosos ou preocupados, em algumas traduções, por coisa alguma. Por quê? Porque Deus sabe que vocês necessitam de todas elas. Os gentios correm atrás dessas coisas, vocês não. Vocês têm um Pai. E se esse Deus que é Pai sustenta até os pardais, não vai sustentar vocês, homens de pouca fé? É por isso que a gente descansa. Porque nós cremos nesse Deus que cuida de nós. E nesse dia de descanso, nós não apenas descansamos, mas nós aproveitamos para o quê? Adorar a Deus. Domingo está aí para isso. Domingo é o dia do Senhor. Domingo significa isso, dia do Senhor. É uma palavra latina.
que significa Dominus. Era Dominus. Únicos dias aí, juntou lá, Domingo. Dia do Senhor. É por isso que a gente não trabalha no domingo, gente. Não é porque a gente segue riscamente esse mandamento, mas é porque a gente respeita esse Deus e porque a gente tem que descansar, confiar nesse Deus. E é por isso que de domingo nós dedicamos o dia a Ele, porque é o dia dele. Por isso que a gente vem nos cultos, por isso que a gente cultua em casa, por isso que a gente dedica, mesmo que nossa semana esteja corrida, mesmo que a gente tenha coisa para entregar. Eu tenho uma imensidão de relatório para pegar segunda-feira, mas porque a gente descansa, mas porque a gente está aqui, porque a gente cultua a Deus, porque é o dia dele. É porque a gente precisa lembrar dele. Porque se a gente não lembra dele, a gente vai ser como os gentios que andam ansiosos e preocupados para cima e para baixo, falando: eu não paguei esse boleto, esqueci de pagar aquele, preciso comprar isso, preciso comprar aquilo. E a gente acaba fazendo o quê? Quebrando os mandamentos anteriores, a gente acaba criando um ídolo. Os boletos se tornam o quê? Nosso ídolo. E é por isso que a gente descansa à vontade. Eu sei que o tempo está curto, mas... Sim, não. Eu não lembro, que entrou em outro assunto, tá? Sim. Eu não lembro se você acabou falando do nome de Deus em vão. Não, gente, acabou... Meu Deus. Tá. Desculpa. Eu não lembro. Não, perdão. Você me perguntou e já fui para outro lado. Gente, é o sono, perdão. Não tomará o nome de teu Deus em vão, né? Muitas pessoas... não tomará nome de teu Deus em vão. Muitas pessoas pensam que é uma questão de se eu bater o pé na mesa, falar meu Deus, que dor, ou meu Deus, quando a gente fala o nome de Deus em vão, a gente pega. Os judeus têm isso aqui, né? Até hoje os judeus, eles não pronunciam o nome sagrado de Deus, né? O tetagrama, eles não pronunciam. Tanto que, se você, na sua Bíblia, quando está Senhor, em letras altas, assim, Senhor grandão, na verdade a palavra que está escrita ali é o tetagrama sagrado de Deus. Então o judeu, quando estava escrevendo, quando ele escreve a Torá, e chega nesse momento, o que ele faz? Ele troca a caneta, ele faz uma oração, se lava, ele faz todo o rito, depois volta, escreve com outra caneta, e depois deixa a caneta de lado e volta a escrever normal. Porque para um outro judeu, quando estiver lendo, ver aquele nome belíssimo com outra caneta, ele falou: eu tenho que pular isso aqui, porque se eu recitar isso aqui eu estou pecando, estou quebrando esse mandamento de tomar Deus em vão. Então olha o cuidado que os judeus tinham com o nome de Deus. Até hoje tem. Até hoje os judeus, quando eles vão falar o nome de Deus, eles não falam, por exemplo, nós que inventamos 300 formas de falar Yahvé, Jeová, Yeuá. Os judeus não falam nenhum desses termos. Quando eles chegam no nome de Deus, se não me engano, eles falam Hashem. Hashem, se não me engano, significa o nome. Então, quando ele vai falar de Deus, ele fala Hashem. Porque aí todo judeu sabe que está se referindo a Deus. Então, ou Adonai também, Adonai, que é Senhor. Que é Senhor. Então, não é isso que significa esse mandamento. Não tomará o nome de seu Deus em vão, é colocar o nome de Deus no que não é dele. Exemplo disso: você vai pagar você está devendo por exemplo, eu vou usar um exemplo aqui. Marcelo está devendo para o pastor Giba. Se Deus quiser. Exatamente isso, se Deus quiser. Mas a pergunta Deus lhe paga. Deus lhe paga, se Deus quiser eu vou te pagar. O Marcelo pagou ele? Não. E o que ele fez? Ele empenhou o nome de Deus em algo injusto. E o pastor Gilberto, vamos supor que o pastor Gilberto não é crente, gente. Ele é crente, tá? Pelo amor de Deus. Ele é quase um puritano. Vamos supor que o Gilberto não é crente. O que o Gilberto vai falar? Ele não me pagou. Tinha que ser crente. Percebem? Que o apóstolo Paulo vai expressar esse mandamento de forma clara em Romanos. Ele vai dizer: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de quem? De vocês. Porque vocês tomam o nome de Deus em vão. Porque vocês fazem promessas em meu nome, colocam o meu nome em coisas
injustas, em coisas pecaminosas e tomam meu nome em vão. E até no sentido do testemunho que você dá perante os outros, né? Você está tomando o nome de Deus em vão, porque se você faz coisas erradas e os outros sabendo que você é cristão, você está manchando o nome de Deus ali. Exatamente. Dos outros. Gente, isso aqui é o maior fardo que eu carrego na minha empresa. Vocês não têm noção disso. Porque se eu cometo algum erro, para onde a pessoa vai olhar? Quando eu falo cometer erro, é erro pecaminoso, tá, gente? Para onde a pessoa vai olhar? Não tomará o nome de Deus em vão. Então, e a condenação, é claro, que o próprio Deus vai dizer, não tomará o nome do Senhor Deus em vão, porque Deus não tomará inocente aquele que tomar meu nome em vão. Ou seja, Deus não vai aceitar aquela desculpa, Senhor, me desculpa, saiu sem querer. Não, Ele não tomará por inocente quem tomar o nome de Deus em vão. Então, quando você faz algo que não condiz com a conduta cristã, ou diz algo que não condiz com a conduta cristã, você está quebrando esse mandamento. Você está tomando o nome do Deus, o seu Senhor, que te salvou, que te ungiu como filho, em vão. Amém? Eu não esqueci nenhum até agora, né? Não. Bora para o próximo, porque Jesus amado. É dia de sábado, porque 6 dias trabalhará. Verso 12: honre seu pai e sua mãe, porque isso é para que você vá bem na terra. Honre seu pai e sua mãe, o mandamento que todo pai gosta e toda mãe ama. Honre seu pai e sua mãe. E o que esse mandamento está expressando? Respeitem as autoridades. Qual é a primeira autoridade que uma criança tem na vida? Pai e mãe. O apóstolo Paulo em Romanos, ele vai expressar esse mandamento de forma muito simples. Ele vai dizer, toda autoridade vem de quem? De Deus. E ela existe para cumprir a justiça de Deus. Então, se você é pai, se você é mãe, você é uma autoridade sobre seus filhos. E se você é filho, você tem uma autoridade que é seu pai e sua mãe. E essa autoridade não foi seu pai e sua mãe que falou, não, eu quero ser autoridade. Não, foi Deus que deu. Então, se você descumpre alguma ordem do seu pai e de sua mãe, e seu pai vai lá te dar um tabefe, ele está certo em fazer. Porque Deus deu autoridade para ele fazer isso. O apóstolo Paulo vai dizer que o Estado, a lei, é a instituição feita por Deus para punir os malfeitores com a espada. A mesma coisa serve em casa. Deus deu essa autoridade aos pais, às autoridades, aos governos e etc, etc, etc. E o mandamento é, seus dias serão bem na terra. O próprio Deus dá isso como recompensa para quem é obediente a pai e mãe. Então esse mandamento é, respeitem as autoridades. Porque se você não respeita seu pai e sua mãe, se você não respeita o governo, se você não respeita seu patrão, se você não respeita seu pastor, se você não respeita ninguém, como você tem a coragem de olhar para mim e falar que respeita a Deus? Que é de todas a suma autoridade, o supremo juiz, o supremo rei de todas as coisas. Se você não respeita ao seu irmão, a seu pai, a seu pastor que você vê, como você respeita a Deus que você não vê? Continuando, não mate. Esse eu vou até explicar pouco, porque o Jesus vai falar explicitamente dele nas próximas aulas, no Sermão do Monte. Mas não matarás, o que isso significa? No original que está, não assassinarás, né? Não matarás sem motivo. Isso não é apenas fisicamente, mas emocionalmente, mas espiritualmente também. Quando você odeia, é isso que Jesus vai dizer, quando você odeia o seu irmão no coração, você já está matando ele, você já está assassinando ele. Quando você defrauda o seu irmão, que é um dos outros mandamentos que vai ter aqui, você está matando a dignidade dele, entre aspas. Não cometerás adultério, mandamento que protege a família. Não cometerás adultério, não terá impureza sexual. Ou seja, tem um mandamento para o seu corpo. Não existe meu corpo e minhas regras. Existe meu corpo, regras do Senhor. Então o seu corpo é santo e ele tem um objetivo, ele foi designado para algo. Então você não pode tomar esse corpo e fazer o que você quiser dele.
esse corpo pertence ao Senhor. Então, toda vez que você pega o seu corpo e fala, meu corpo, minhas regras, e vai fazer o que você quiser com ele, você está quebrando esse mandamento. Não adulterarás. Não adulterarás. Tanto o seu corpo quanto o corpo do seu irmão. E é por isso que a gente só tem relações sexuais depois do casamento. Não porque a gente quer, mas porque Deus diz, é isso que eu quero. E como ele é, novamente, Kyrios, a gente obedece. Não furte, não roube nada do seu irmão, nada que lhe pertence. Furtar está relacionado ao pecado da ganância. E furtar também é uma questão de falta de fé no próprio Deus, é infidelidade ao próprio Deus, porque se você está furtando, você não crê que Ele te sustenta. Se você está furtando, é porque você não crê que no dia seguinte Ele vai te dar um pão para você comer. Então você fala para si mesmo, mesmo que você não pense dessa forma, você fala para si mesmo, eu vou roubar aquele camarada, sabe por quê? Porque Deus não vai me sustentar mesmo, então eu vou lá e vou fazer. Não furtarás, não tirar nada do seu próximo. E isso também não é apenas fisicamente, mas se expressa em outras questões, como por exemplo, quem aqui na faculdade já não copiou o trabalho do amigo, ou na escola? Se você faz isso, sim, você está quebrando o mandamento, não furtarás. Plágio é furto de ideias, e quebra também esse mandamento. Aí provavelmente lendo esses mandamentos você está dizendo, meu Deus do céu, o que eu faço da minha vida? Se você pensou nisso, meus parabéns, esse é o propósito da lei. É quando você lê isso aqui, você pensa nas coisas que você fez e fala, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Sou pecador. E que o apóstolo Paulo vai dizer, graças a Deus por Jesus Cristo, que nos salvou. Porque esses mandamentos, eles estão apenas olhando para você e falando, ó, tá vendo isso aqui? Você quebrou, você é pecador. Tá vendo isso aqui? Você quebrou, você é pecador. E o que Cristo está fazendo na cruz? Ele pecou, mas eu salvei. Amém. O credo niceno, eu não sei se eu recitei esse trecho, mas se eu não recitei é porque eu esqueci, mas o credo niceno vai dizer que creio que Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia, creio que Ele foi assunto aos céus e creio que Ele está à direita de Deus intercedendo por nós. E por que Ele precisa interceder por nós? Porque nós precisamos ainda de um advogado. Porque nós estamos fazendo o quê? Quebrando isso aqui. Não dirá falsos testemunhos, ou seja, não dará testemunho falso, não mentirá. E a resposta aqui é óbvia, porque Deus não é um Deus de mentira, Ele é um Deus de verdade. Deus é verdadeiro em tudo que Ele faz. Se você mente em qualquer circunstância, ou com as suas próprias atitudes, você finge ser alguém que você não é, você também está quebrando esse mandamento. Não dirá falsos testemunhos, não mentirás. E por fim, para a gente acabar a aula, porque Santo Cristo, alguém vai me tacar uma Bíblia. Não cobice nada do seu próximo. O mandamento que talvez resuma todos os outros, não cobice nada do seu próximo. A cobiça, o orgulho, é o que dá início a toda a quebra dos outros mandamentos. É porque quando você olha para você e você vê um buraco no seu peito e fala, eu quero preencher esse buraco, e você fala, eu só vou preencher esse buraco fazendo isso, 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 isso. Você quebra esse mandamento e por consequência quebra todos os outros. É porque a gente tem um buraco no peito, que a gente faz o que quiser com o nosso corpo, porque a gente precisa de prazer, a gente rouba porque a gente precisa de bens, a gente mente porque a gente precisa ser algo que a gente não é, porque a gente não se aguenta olhar no espelho, é porque a gente odeia o nosso irmão e a gente não quer admitir que a gente tem um buraco nesse peito, no nosso peito, e esse buraco a gente preenche com cobiça, com cobiça, com cobiça, quebra esse mandamento e no final a gente ganha o quê? Nada. A gente ganha o quê? Morte. Porque o salário do pecado é morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? Vida eterna por meio de quem? Jesus. Então, se você é cristão, obedeça. Ah, mas eu não vou conseguir obedecer tudo isso. Eu sei, Cristo sabe, o Espírito Santo também e Deus muito mais. Todo mundo sabe. Porém,
Você não é salvo pelo cumprimento disso aqui. Você é salvo porque Cristo já pagou o que você não conseguiu fazer isso aqui. Entretanto, o Espírito Santo, ele regenera o seu coração. Ele te dá vida. Lembra do credo niceno que eu falei que não tinha nada a ver com essa aula, mas eu estou referindo a ele a cada momento? O que o credo niceno vai dizer? Eu creio no Santo Espírito que dá vida. E essa vida que ele te dá é que te dá força para cumprir isso aqui. Mas eu vou errar, com certeza vai. Mas só porque você erra não significa que você não possa tentar levantar no dia seguinte e tentar de novo. Não para ser salvo, mas para agradar esse Deus que te salvou. Lembra do indicativo? Eu sou o Senhor, teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Eu te salvei. Amém? Se coloquem de pé, vamos orar. Alguém quer dizer alguma coisa, falar alguma coisa? Sinta-se à vontade, fazer alguma pergunta? É só uma reflexão, né? A questão dos mandamentos, a questão da anunciação que Deus deu, isso nos traz uma reflexão do papel que Israel tinha para aquelas nações. Quando Deus diz, não vos associeis com os povos que estão ao redor, os mandamentos e a ordenança, o indicativo ou a orientação que Deus dá para um imperativo, era para que o povo de Israel fosse uma referência. Ou seja, Israel tinha naquela época o papel que a igreja tem hoje, de anunciar as virtudes de um Deus que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, ali eles tinham a definição de como agir, de como amar, de como receber, de como cuidar dos escravos, de como adorar a Deus. É um paralelo com a igreja de hoje. Então, é uma reflexão que nós devemos fazer. Israel falhou no seu papel. Que a igreja não deve falhar no seu. É só essa reflexão para a gente fechar. Amém? Vamos orar? Mas alguém quer dizer alguma coisa, perguntar alguma coisa? Eu tenho sim. Pode falar. Eu queria saber o significado do crucifixo e do anel. Já que você falou, me deixou curioso. Gente, é assim, porque assim, ó. Já é 10 e 14. Vamos orar. Aí Já você é 10 e 14. procura no privado. O cara já tá me olhando o cara já tá me olhando lá de trás. Procura no privado, né? 10 e 14. Eu prometo a vocês que numa próxima aula eu explico o que significa o símbolo que está aqui, o que significa esse anel. Mas não hoje. Alguma outra pergunta que não seja sobre isso? Onde vem esse anel? Ah, meu santo Cristo. Vamos orar, gente. Vamos orar, porque eu já estou vendo que as perguntas não vão fugir dessa, amém? Vamos lá? Deus Pai Todo-Poderoso, graças te damos por esse momento, graças te damos por estar aqui, graças te damos pelo teu Santo Espírito que conduz esse momento, que nos ensina, que nos acalma, que nos dá propósito, que nos dá direção, que o Senhor possa nos conduzir, que o Senhor possa vir preencher o nosso coração, para que ele não se entregue à cobiça, para que ele possa cumprir os seus mandamentos, porque nós cumprimos eles por gratidão a Ti. O Senhor nos salvou, que o Teu Santo Espírito possa nos ensinar, possa nos ajudar a cumprir cada um desses mandamentos, porque amamos a Tua lei, Pai, e porque amamos a Tua lei, amamos a Ti também, e nós expressamos esse amor cumprindo as Suas ordenanças. Que o Senhor possa nos guardar, que o Senhor possa nos capacitar, que o Senhor possa nos continuar nos conduzindo para o louvor da Sua glória, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.